Olá, nesse domingo eu tive o privilégio e a alegria de compartilhar, de repartir uma mensagem com os meus irmãos, com as minhas irmãs da nossa comunidade, e eu me senti muito abençoado. E a minha oração, a minha esperança é que essa breve reflexão em síntese aqui abençoe também a sua vida, meu irmão e minha irmã. E Jesus, aqui no início do Sermão do Monte, ele está nos falando das bem-aventuranças. E no Evangelho de Mateus, aqui bem no comecinho, Jesus nos ensina sobre os bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5, verso 9 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E o Sermão do Monte é uma espécie de ápice literária do ensino e do Evangelho de Jesus. É para alguns estudiosos a tese de Jesus. Um ensino fascinante, maravilhoso, extraordinário. Um ensino essencial. E me parece, meu irmão e minha irmã, que esse ensino é para o discípulo. Mesmo que lá no finalzinho do capítulo 7 a gente leia que as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus. Mas assim, uma primeira lição que eu extraio desse texto, antes de entrar, digamos assim, naquilo que a gente quer compartilhar diretamente, é que nós precisamos viver como discípulos para sermos luz em meio à multidão, na missão de revelarmos o Evangelho e a vida de Jesus, para que essa multidão perceba toda a beleza, todo o encantamento da vida daqueles que, alcançados pela vida e pelo Evangelho de Jesus, se tornaram seus seguidores, seus discípulos. É como se Jesus estivesse nos extraindo do meio da multidão para nos ensinar, para que a gente possa clarear a vida daquela multidão. E bem-aventurados é uma definição completa de quem é plenamente feliz em todas as circunstâncias da vida. Bem-aventurados são os espiritualmente felizes. E aqui nós queremos hoje conversar sobre os imensamente felizes, os pacificadores, aqueles que são chamados filhos de Deus. E eu começo aqui dizendo que em nenhum idioma do mundo esse termo shalom do hebraico, ele pode ser traduzido numa única palavra de tão completa que é a definição dessa palavra. Shalom significa bem-estar pleno, bem-estar completo, interioridade plena e completamente pacificada. Paz acima de quaisquer circunstâncias da vida. E Jesus, nosso lindo e doce Jesus, ele é a mais plena expressão da paz. E vamos aqui passearmos por alguns textos para que a gente possa fundamentar esse estudo. Lá na origem, lá no Gênesis, Adão e Eva são a plenitude do Shalom. Paz plena entre si com Deus. Portanto, lá na Gênesis, Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, ele é o Shalom de Deus. Porque Deus é paz desde sempre e para sempre. E lá na profecia, Isaías, há 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Na profecia, Jesus é a plenitude da paz. Mas Jesus é a paz também no nascimento. E no nascimento de Jesus, nós lemos, lá no Evangelho de Lucas, nós lemos assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Lucas 2:14. Jesus é a plenitude da paz quando nasce entre nós. O Verbo que se fez um de nós e que expressa a sua paz ao nascer. Jesus é a paz. Mas ainda, Jesus é a mais plena expressão de paz no seu ministério terreno. E Jesus diz aqui em João 14:27, ele diz assim, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz assim, Jesus diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu venci comigo, você pode vencer também. No Evangelho de Mateus ainda, naquela passagem da mulher samaritana, Jesus diz assim, ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz. Jesus, a máxima expressão de paz. Jesus, a máxima expressão de paz, nos ensina sobre paz, mas assim, em todos os momentos da sua vida, como Deus e como homem. E na ressurreição também. Então, assim, já ressurreto, Jesus aparece aos discípulos, e lá em Lucas 24, 36, ele diz assim, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Então, meu irmão e minha irmã, lá na Gênesis, Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, ele é o Shalom de Deus, ele é o Deus da paz. Na profecia, Jesus é o príncipe da paz, como diz Isaías. No nascimento, Jesus é o que traz a paz ao mundo, como nós lemos em Lucas. E no seu ministério terreno, Jesus vive e nos ensina sobre paz, porque ele é o príncipe da paz. E na ressurreição, a gente leu aqui nos evangelhos, Jesus Cristo propicia a paz, ele é a própria paz. E agora não há mais muros, não há mais separação. Jesus, aqui da sua ressurreição, está nos reconciliando com o nosso Pai, para que nós possamos aprender sobre a sua maravilhosa paz. E nas cartas, nas epístolas, meu irmão, um dado interessante e curioso, em todas as cartas paulinas, em todas as cartas de Paulo, ele inicia desejando graça e paz. Só nas duas cartas a Timóteo, ele acrescenta um termo, além de graça e paz, o termo misericórdia. Então, lá em Timóteo, ele diz graça, paz e misericórdia. Então, nós vamos aqui a alguns textos. Por exemplo, em Gálatas, Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas nem há necessidade de lei. 2 Coríntios 13, 11, ele diz assim, vivam em harmonia e paz, e então o Deus de amor e paz estará com vocês. Em Romanos 12, 18, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E ainda em Romanos 14, 17, Paulo diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui em Efésios, uma espécie de evangelho da igreja, Paulo diz, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a paz com Deus, a paz em Deus e a paz nas relações uns com os outros, na unidade, esse é o ensino. Em outras cartas, assim, também preciosas, que falam sobre paz, por exemplo, Hebreus, em Hebreus diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda aqui nas outras cartas e epístolas, Tiago, por exemplo, capítulo 3, essa passagem preciosa que fala da sabedoria divina, diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Coisa linda. Em paz para os pacificadores. São muitos textos preciosos no Novo Testamento que nos ensina e nos inspira a paz. Muitos textos aí, eu diria que mais de 200 de textos. E nós voltamos aqui para o Sermão do Monte, e nós vemos aqui no início do Sermão do Monte uma das mais lindas afirmações de Jesus, bem no começo, bem no início, né,
do Sermão do Monte, que ele diz, lá no verso 9, capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E o que identifica, meu irmão e minha irmã, um filho de Deus? Meu irmão, minha irmã, olha só o peso que Jesus dá aos pacificadores. Jesus diz que eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E lá na criação, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E ali, meu irmão e minha irmã, é Deus criando o humano ser, eu e você, para sermos a mais plena expressão de quem Ele é. Nós fomos criados como os filhos que revelam de forma visível o nosso Deus invisível, o nosso Pai Celestial. E assim, Paulo aqui está nos ensinando em Efésios como nós fomos criados desde a eternidade, como filhos adotados. E Paulo está aqui dizendo que nós somos criados desde a eternidade no coração de Deus. Paulo nos ensina que Deus nos criou nele antes da criação do mundo para sermos esses filhos adotados, santos e irrepreensíveis. E esses santos e irrepreensíveis não significa perfeitos, mas pecadores do processo de transformação de glória em glória, a imagem e a semelhança de Jesus. Filhos com a cara do Pai, que revelam com a vida as virtudes do nosso Pai Celestial. E qual a virtude que Jesus nos apresenta, que Ele mesmo diz que por meio dessa virtude nós seremos chamados de filhos? Precisamente é a virtude que nos remete à condição de pacificadores. Olha que coisa extraordinária. Pacificadores, agentes promotores de uma cultura de paz, puros, que não se permitem contaminados pela maldade à nossa volta e que promovem a paz. Filhos que entram numa zona de conflito e acalmam, apaziguam. Filhos que são elo para unir e jamais para separar, porque Deus abomina aqueles que separam. Lê lá em Provérbios 6,19 que você vai entender isso. Felizes, muito felizes, os que enxergam a vida com os olhos da alma e do coração. Felizes os conciliadores que investem no bem-estar das pessoas. Felizes os que investem na comunhão e nas relações amáveis, sólidas, íntegras e duradouras. Felizes, muito felizes, imensamente felizes. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que verão a Deus, aqueles que serão chamados filhos de Deus. Porque nós podemos ser puros, meu irmão e minha irmã, sem sermos ingênuos. Puros como crianças, sem sermos meninos na fé. Nós podemos ser puros e maduros. E quando nós vivemos por esse referencial, nós somos agentes transformadores do mundo. O mundo se torna um lugar melhor. Meu irmão, minha irmã, as pessoas são e sempre serão mais importantes do que as coisas. E bem-aventurados todos aqueles que, visitados pelo Príncipe da Paz, o lindo e doce Jesus, agregam paz à vida nos espaços da vida em que nós ocupamos. E uma grande missão minha e sua, uma grande missão para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é fazer diferença na vida das pessoas. E a virtude da paz é essencial para que nós possamos cumprir essa missão de vida. Felizes os pacificadores, pois como filhos de Deus revelam as virtudes do nosso Pai, agem como instrumentos de pacificação, perfumam os ambientes da vida e inspiram a paz e a harmonia em todos os lugares. A dinâmica de Deus, meu irmão e minha irmã, se fundamenta no amor, na graça e na comunhão. O amor como identidade, a graça como a nossa natureza, porque a graça é a natureza de Deus, e a comunhão como o nosso propósito. O amor como essência, a graça como a evidência desse amor, e a comunhão como a nossa consciência de relação. O amor como origem, a graça como um processo prático, e a comunhão como o nosso destino, como o propósito eterno para o qual nós fomos criados. E aqui eu gostaria de trazer uma tônica na prática, para que a gente possa refletir, meu irmão e minha irmã. E preste atenção nisso, meu querido.
as polêmicas e as lutas para provar que estamos certos é um gesto absolutamente inútil. Porque defesa intransigente, meu irmão e minha irmã, de paixões, de ideologias, de preferências pessoais, de pontos de vista e crenças, sem levar em conta esse precioso ensino, só serve para amplificar a maldade, os conflitos, a violência e o ódio. Religiosos e crentes, meu irmão e minha irmã, vivem apenas das suas crenças. E em nome disso, acabam por prestar um desserviço à humanidade. Porém, o justo que vive da fé, e a fé é a nossa vitória que vence o mundo, o justo é que dá significado à vida. Porque quando nós alimentamos a nossa fé por meio do conhecimento, o conhecimento alimenta a nossa fé, nós crescemos em maturidade para nos tornarmos estes pacificadores na prática e nas nossas práticas de vida, no nosso jeito de ser e de viver em todos os ambientes da vida, no lugar que nós estamos, aqui e agora. Meu irmão, minha irmã, independente do alcance, a decisão é vivermos como pacificadores, filhos que revelam as virtudes que expressam a vida e o evangelho do lindo e doce Jesus, para impactarmos os ambientes enquanto pacificadores que agregam valor à vida em todos os espaços, em todos os ambientes da vida. E que nós, meu irmão, possamos decidir ser uma ponte ao invés de sermos um muro. Porque assim eu não consigo entender como tantos querem reconstruir o muro que Jesus já derrubou. Meu irmão, minha irmã, não há mais nem muro. E nós não precisamos defender lados. Nós não precisamos escolher lados, porque essas práticas só servem para afastar e para promover a maldade e o ódio. Não tem a ver com lados, meu irmão e minha irmã, mas tem a ver com o lugar em que nós nos encontramos, na condição de pacificadores, pessoas, filhos que ocupam esse lugar sem qualquer preocupação com lados, porque os lados só servem para dividir ao invés de harmonizar, unir e pacificar. Nós queremos ser fontes ou nós queremos ser cisternas? Porque as fontes jorram para a vida. As cisternas só acumulam interesses próprios, o egocentrismo, as individualidades. E o evangelho, meu irmão e minha irmã, é oferta. O evangelho não é interesse. O evangelho não tem a ver com a presunção do acerto. Não tem a ver com a presunção dos direitos e dos méritos. Mas o evangelho é oferta, é compromisso firmado, é palavra empenhada, é responsabilidade assumida. Nós queremos ser sementes ou meros grãos? Porque os grãos só servem para matar a fome. Agora as sementes não, as sementes geram alimento para a vida. Não é defendendo coisas indefensáveis que a gente vai cumprir o nosso propósito, meu irmão e minha irmã. Não é tentando vencer batalhas de narrativas e argumentos que a gente vai cumprir esse papel importante e vital de pacificadores. Quem faz isso são aqueles que promovem a guerra, que é também uma guerra de narrativas. E narrativas que em muitos momentos só servem para promover a discórdia, a dissensão, a maldade, a violência e o ódio. E aqui eu quero concluir dizendo, meu irmão e minha irmã, sendo os pacificadores, os filhos de Deus, que nós sejamos os filhos de Deus aqui e agora. Filhos que agem como nosso Pai nos ensina a agirmos, vivendo as suas virtudes que procedem de Deus, todas as virtudes que procedem do nosso Pai, vivendo o amor, a graça, vivendo a compaixão, a justiça e a paz em todas as nossas relações. E presta atenção nisso, meu irmão. Em Romanos 8, 19, nós temos aqui uma lição preciosa. E veja isso aqui com muita atenção, meu irmão e minha irmã. Porque lá no texto, Paulo diz assim, a natureza criada, a natureza gerada, aguarda, clama, chora com grande expectativa para que os filhos de Deus se revelem. Que os filhos de Deus se apresentem como pacificadores, que ocupam os espaços da vida e geram vida.
Porque, meu irmão, minha irmã, a igreja, corpo, eu e você, ela não está mal porque o mundo está em crise. Mas o mundo está em crise porque a igreja, corpo, eu e você, meu irmão e minha irmã, não cumprimos o nosso propósito. A igreja, eu e você, não cumpre o propósito porque ela simplesmente convoca as pessoas pelo interesse do crescimento. Mas a igreja cumpre o propósito porque ela influencia para o evangelho e para a vida de Jesus. Ela influencia a sociedade e vivendo como filhos que têm a cara do nosso Pai Celestial. A igreja, ela não padece por conta de uma cidade ou de um país ruim, mas a cidade, o país e o próprio mundo padecem por conta de uma igreja que não cumpre o propósito e a missão. E nós precisamos pensar e refletir seriamente sobre isso, meu irmão e minha irmã. Porque qual é o propósito? O propósito é nós vivermos como os filhos que revelam as virtudes do nosso Pai, para que todos aqueles que nos vejam como filhos, vejam o Pai Celestial para a exclusiva glória dele, do nosso Pai Celestial. E o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim e em você aqui e agora, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos viver por esse propósito, para sermos como Jesus, para sermos imagem e semelhança de Jesus em meio às nossas fragilidades humanas. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos frágeis, é verdade, mas cada passinho que a gente der nessa jornada de assemelhamento à vida e ao Evangelho de Jesus, nós estaremos aí nos tornando seres humanos melhores e nós podemos viver a evidência prática do que Jesus nos ensina aqui no Sermão do Monte. Sermos esses pacificadores, os filhos de Deus que agregam valor à vida no aqui e no agora, em todos os ambientes que nós ocupamos. E a nossa missão é sermos o sal da terra, sermos a luz do mundo. Jesus não disse que nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E essa é a nossa declaração de missão. Nós agregamos sabor à vida, nós preservamos a vida, não permitindo que os nossos valores em Cristo Jesus sejam corrompidos. E aí nós clareamos, nós iluminamos os espaços da vida, vivendo as virtudes de Jesus no meio dessa escuridão, desses tempos difíceis e desses tempos complexos. E eu finalizo, meu irmão e minha irmã, com um desafio para todos nós, a começar por mim. E o desafio é sermos o corpo de Cristo aqui e agora, vivendo o amor materializado na graça, no propósito da comunhão, como filhos que revelam, que expressam, que comunicam todas as virtudes que procedem do nosso Pai, filhos com a cara do nosso Pai Celestial, vivendo como pacificadores, como filhos que agregam paz, harmonia e valor à vida. Para quando e aonde nós chegarmos, para quando e onde nós estivermos ou vivermos, nós sermos a própria presença de Jesus, salgando e clareando, para quando e onde nós chegarmos, Jesus também chegue através de nós, na condição de nós sermos esses pacificadores, esses puros de coração. Oremos pela paz, sejamos instrumentos de pacificação, vivamos como filhos que têm a cara do nosso Pai Celestial, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Deus abençoe seu dia, que o Senhor abençoe a sua semana e a sua vida, no nome bendito de Jesus. Um beijo, um abraço com a alma e até a próxima.